Shalom, meus amados irmãos e amadas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais essa edição do programa A Vereda do Justo. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo Neri, aqui da Igreja de São Paulo, capital, do Ministério Fé para o Rapto. E é com muita satisfação que estou aqui, adentrando o seu lar, com muita reverência e muito respeito, para nós estudarmos juntos essa tão gloriosa mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pregada pelo reverendo William Marion Branham, o nosso profeta, de Malaquias 4, 5 e 6. E quero agradecer de todo o meu coração a todos vocês que tiraram um tempinho e nos acompanharam no programa anterior. Que Deus abençoe vocês, que Deus recompense vocês grandemente. Friso novamente que esse espaço é um espaço dedicado para nós estudarmos a mensagem, a Bíblia Sagrada, e queremos ir de maneira muito singela, com muita paciência. Não é à toa que o nome do nosso programa é A Vereda do Justo. Ela está em Provérbio 4,18. A vereda do justo vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. No nosso programa anterior, nós frisamos algumas coisas, Vimos a necessidade de se aprofundar nas Sagradas Escrituras, de ver as coisas que foram, as coisas que são e as coisas que serão. Algo muito marcante no nosso programa passado foi que uma das características que a igreja tem, o Espírito Santo, é que este Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, Esse Espírito de verdade nos guiaria em toda a verdade e nos anunciaria o que há de vir, coisas que hão de ser. Vimos na galeria dos heróis da fé, Noé sendo avisado divinamente, vimos Enoque também, que deu um testemunho que agradara a Deus. E qual foi o testemunho que Enoque deu, que agradou a Deus? Enoque, um tipo da noiva que vai no rapto, ele profetizou: eis que vejo o Senhor vindo com milhares de seus anjos. Isso está em Judas, Isso aí também mostra que Enoque viu coisas que hão de ser. Tudo é coisas que hão de ser, Então, é muito maravilhoso eu poder estar aqui com vocês. Eu creio que hoje eu não vou conseguir trazer tudo, da questão dessa manifestação do Filho do Homem em nossos dias, mas eu creio que Deus, no pouco aqui que a gente vai ficar aqui, nesses poucos minutos, eu creio que Deus vai dando mais e mais até ser dia perfeito, E nós lemos no culto passado, na mensagem Provando Sua Palavra, no parágrafo 221. E lá o profeta falou assim: depois das eras passadas, Por isso que eu falo, volte ao programa anterior, para que eu não vou ter tempo aqui de voltar ali, senão nós não vamos conseguir avançar, porque o tempo está correndo, Mas ele diz, que nós avançamos de Lutero para Wesley, de Wesley para o movimento pentecostal e agora estamos no grão, E que o Filho do Homem, ele se manifestaria fora das eras, E aqui ele diz assim, no entremeio, ele mostra também, a gente falou no programa passado, que ele vem em 3 nomes: Filho do Homem, um profeta; Filho de Deus, após a sua morte, sepultamento e ressurreição. Ele veio como Filho de Deus nas eras e Filho de Davi para o milênio. Mas ele diz aqui também que no entremeio, esta conjunção, entre Filho de Deus e Filho de Davi, de acordo com suas próprias palavras, eu estou aqui no parágrafo 221, de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se como quê? Não Filho de Deus, ou seja, não mais nas eras, não como Filho de Deus, mas Filho do Homem. Revelar-se-á de modo diferente. O que faz isso? Malaquias 4. Olha que interessante. O Filho do Homem se revelará, não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria como Filho do Homem novamente para manifestar Malaquias 4. E nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos, distante de todo este denominacionalismo.
e voltarão à palavra original, para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias que ele prometeu. No entardecer haverá luz. Não no decorrer do dia obscuro haverá luz. Será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo. Mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente está aqui no Ocidente novamente. Haverá luz no entardecer. Ó, que coisa! Tenho vontade de cantar um cântico. Amados, você viu que interessante? Olha o que ele disse. Mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente está aqui no Ocidente novamente. Haverá luz no entardecer. Ó, que coisa! Tenho vontade de cantar um cântico. Quem era a cabeça que estava no Oriente? O Senhor Jesus Cristo. E o profeta está dizendo assim que a mesma cabeça que estava no Oriente estava aqui no Ocidente. E quando ele viu essa revelação, ele falou assim, tenho vontade de cantar um cântico. É muito importante nós enfatizarmos também, amados, nas bases da nossa fé. O que nós cremos? O que você crê? O que eu creio? O que esse ministério crê? O que você crê? No parágrafo 232 dessa mensagem, provando sua palavra, o profeta diz assim, haverá uma ressurreição de mortos. Ele confirmará isso. Ele confirmará isso mesmo. Ele provará. Haverá um arrebatamento da igreja. Como será? Não sei, mas ele provará. A sua palavra é verdade. Haverá um milênio. Ele provará. Essa é a sua palavra. Haverá novos céus e nova terra. Ele provará, porque a sua palavra disse que sim, e somente os justos estarão aí. Ele também provará. Isso mesmo, somente os que foram feitos parte desta palavra. Veja, será a parte deles e a posição deles nesta palavra para a era deles. Serão os únicos que estarão lá. Você viu que nós cremos? Nós cremos exatamente como está escrito aqui, que haverá uma ressurreição de mortos, que haverá um arrebatamento da igreja, glória a Deus, que haverá um milênio, que coisa gloriosa será este milênio, e que haverá novos céus e nova terra. Nós cremos exatamente desta forma, não é? Agora, no parágrafo 236, o profeta diz assim, agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele. Esse não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido, mas era um homem em carne humana que Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso, mostrando. E Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, agora observe bem, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar. Não mais uma igreja, veja, não mais. Não mais eras da igreja, não mais. A noiva é chamada. Veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para que o Filho do Homem tinha que se revelar em nossos dias? Para ligar a igreja à cabeça. Unir o casamento da noiva. Que coisa! O chamado do noivo virá diretamente através disso. Quando o Filho do Homem descer, e vier em carne humana para unir os dois. Veja quão importante é essa revelação da manifestação do Filho do Homem, amado. Essa revelação, como eu falei no programa passado, nós começamos a ter ela, a ver esses pontos aqui em 2005. Mas já ao redor do mundo, desde a década de 70, muitos homens já tinham sido levantados por Deus e já tinham visto tal revelação.
Mas graças a Deus que ainda em tempo, em 2005, nós conseguimos captar essa manifestação, essa caminhada na mensagem de Elias de Malaquias 4, 5 e 6, para ver nesses dias a manifestação do Filho do Homem, aonde a palavra desceria em nossos dias, onde Jesus, como diz aqui, desceria em nossos dias para unir o casamento da noiva. O chamado noivo virá diretamente através disso. Olha só que interessante. A igreja tem que ser a palavra. A igreja agora tem que ser a palavra. Ele é a palavra e os dois se unem. A igreja, ele é a palavra. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessário. O que é necessário, pastor? Para eu me unir com a palavra, será necessário, não só importante, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Não um clérigo, eu não sei. Você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem. Olha o irmão Brano enfatizando. Olha quão importante, amado. Quão importante isso. Isso está acontecendo em nossos dias. Isso é uma base para que a gente possa avançar. E o profeta diz assim, a igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem. E para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Não um clérigo. Eu não sei. Você está vendo o que eu quero dizer? Este é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva. E então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém. Ela já está unida. Ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas. Amado irmão, eu quando estava preparando isso, com uma mais profunda dedicação, e sabendo de tantas coisas que nós temos que estudar, né? E a gente tem esse peso sobre os ombros, né? Olha que interessante, que parágrafo tão rico. E ele mostrou que esta revelação do Filho do Homem seria necessária para que pudesse produzir essa união entre a igreja e Cristo. Olha que interessante. Outra coisa. Agora, olha o que ele vai falar nesse parágrafo 236 mesmo. Ele diz assim, então veja, que seria necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem, que descerá em carne humana entre nós e tornará sua palavra tão real que unirá a igreja, e ele como sendo um, a noiva, e então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém. Ela já está unida. Vamos agora para a ceia das bodas. Não para as bodas. Agora nós vamos para a ceia das bodas. Não para as bodas encher a carne de toda a carne de poderosos. Foca aqui agora, irmão. Olha só. O profeta, esse parágrafo é tão rico, que o profeta aqui ele está agora separando. Eu não sei se você notou, ele falou assim, ela já está unida, vamos para a ceia das bodas. Não para as bodas encher a carne de poderosos, porque as bodas do Cordeiro chegaram, mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas,
profeta está mostrando aqui, amados, que há duas ceias. A ceia das bodas do Cordeiro para a qual nós vamos, que o arrebatamento irá nos levar para esta ceia das bodas do Cordeiro, e ele está dizendo, nós vamos para essa, não para aquela ceia encher a carne dos poderosos. Por quê? Essa ceia, encher a carne dos poderosos, ela está em Apocalipse 19. Olha que coisa tremenda. Em Apocalipse 19, versículo 17 e 18. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Olha, então você pode sublinhar isso. Essa de Apocalipse 19 é a ceia do grande Deus. Ele diz, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e de que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então, nesse parágrafo 236, o profeta está dizendo, a ceia para a qual nós vamos é a ceia das bodas do Cordeiro. E para esses que vão para essa ceia das bodas do Cordeiro, esses que vão, seria necessário para eles ver, receber a revelação da manifestação do Filho do Homem em seus dias, sem a qual não daria para se unir, não daria para fazer o casamento, não daria para a igreja e eles se unirem como sendo um. Vamos voltar a esse parágrafo? Esse parágrafo ele é muito explicativo. Ele diz assim, olha só, vou voltar, tá? Eu não quero ser repetitivo, mas a gente não pode ler isso como ler um jornal e disparando isso aí. Não, nós temos que parar aqui. Ele é muito importante. No programa passado, nós falamos que o irmão Brana, como um tipologista, mostrou essa vinda do Filho do Homem em nossos dias como aquela que Abraão recebeu, que ele recebeu 3 anjos. E 2 deles foram para Sodoma e Gomorra, e o profeta colocou nome neles. E aquele que ficou com Abraão ficou discernindo as intenções do coração, que foi o sinal que ele deu antes do filho prometido vir. Aquela visita de Deus em carne para Abraão fez ele ter força, e Sara ter força para trazer o filho prometido, a manifestação da promessa. O profeta falou que assim como foi nos dias de Sodoma, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem. E essa vinda do Filho do Homem viria no entremeio entre Filho de Deus e Filho de Davi para o milênio. Ou seja, novamente ele se manifestaria como Filho do Homem em nossos dias. E o profeta fala, para essa união ser feita entre a igreja e a palavra, porque a igreja tem que ser a palavra, e ele é a palavra, e para essa união ser feita, será necessário. Olha que coisa. Não é algo que a gente quer colocar na cabeça das pessoas. Não é algo que a gente está fazendo uma doutrina. Não é algo que a gente está falando, você tem que ver isso. Não, o profeta está dizendo. É uma caminhada de Elias, agora passando e vendo Lucas 17:30, vendo que esse profeta era mais que simplesmente um profeta, mas que nele o Filho do Homem estava se manifestando. E o mesmo sinal que Abraão recebeu, nós também recebemos. E ele diz que esta revelação seria importante, seria necessária, não só importante, mas necessária para que essa união pudesse ser feita. Dito isso, ele fala assim, bem claro, agora nós vamos para a ceia das bodas, não para as bodas encher a carne de poderosos. Por quê? Porque aquela, eu mostrei que é Apocalipse 19. Aquela que ele falou, não, aquelas bodas de encher a carne de poderosos, aquela é Apocalipse 19, 17 e versículos 18. Aquela é a terceira vinda.
E essa para a qual nós vamos, para a ceia das bodas do Cordeiro, é o resultado da segunda vinda. Então, o irmão Branham, ele quis separar. Ele disse, olha, o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Porque aquela de Apocalipse 19 é o nosso regresso. Então, outra coisa já fica aqui, e essas coisas que hão de ser, nós vamos entrar nelas futuramente. Mas aqui eu só estou entrando nelas porque o profeta entrou. Ele quis diferenciar a ceia das bodas do Cordeiro para a ceia do grande Deus. A ceia das bodas do Cordeiro é essa para a qual nós vamos agora. A ceia do grande Deus é o nosso regresso, é o dia da vingança, porque o profeta nos mostra que a igreja sobe no capítulo 4 e regressa em Apocalipse 19. Então, Apocalipse 9 é o dia da vingança, né? Mas nós vamos entrar com isso com mais calma. Mas eu só entrei porque ele entrou aqui. Mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Quando a palavra aqui se une com a pessoa e os dois se tornam um. Então, o que faz isso? Manifesta o Filho do Homem novamente. Não os teólogos da igreja, o Filho do Homem. A palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra. A igreja faz a mesma coisa. Como ele provou a si mesmo no decorrer das eras? Através de profetas, que podiam falar a palavra, conhecer os pensamentos. É assim que ele com E maiúsculo, era conhecido. Prometido na era da igreja, viria com nem mesmo noite nem dia, mas no entardecer, quando o Filho do Homem seria revelado. Isso viria novamente. Haverá luz no entardecer. Está vendo o que ele faz? Prova a sua palavra. Amados, nós estamos vivendo nos dias da vinda do Filho do Homem. Agora, a primeira vinda foi um processo. Essa segunda vinda também é um processo, aonde o rapto, o arrebatamento, vai ser o desfecho da segunda vinda, como também o arrebatamento foi o desfecho da primeira vinda. O arrebatamento é o final, mas é um processo, né? Quando Jesus estava ensinando no templo, quando ele era uma criança, já era a primeira vinda. Quando Filipe falou, mostra-nos o Pai que nos basta, ele disse, estou há tanto tempo convosco, Filipe, não tendes me conhecido ainda? Quem vê a mim vê o Pai? Já era muito tempo de primeira vinda, mas o arrebatamento, após sua morte, sepultamento, ressurreição e ele se ascender ao alto, aquilo foi o desfecho de sua primeira vinda. Ali agora ele estaria se manifestando como Filho de Deus nas eras da igreja. Então o arrebatamento agora é o desfecho desta segunda vinda. Que coisa! Que já estamos em processo. Estamos nos dias da manifestação do Filho do Homem. Que coisa gloriosa! Que coisa gloriosa! Por isso, amados, já estamos indo para o final, né? Porque eu quero ir devagar. Eu quero ir muito devagar nisso. Mas coloca assim, ó. Sempre que Deus vai produzir um êxodo, ele desce. Ó, que interessante. Sempre que, quando vai haver um êxodo, ele desce. Nós lemos aqui em Êxodo 3:7, que no versículo 8, né, diz, portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Deus desceu no primeiro êxodo para produzir aquela libertação, né? Jesus foi quem executou o segundo êxodo. Olha, até porque Moisés falou que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. E este foi o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo produziu o segundo êxodo. E em São João 6:51 ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha, no primeiro êxodo, portanto, desci para livrá-los. No segundo êxodo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Que tremendo. E no terceiro êxodo, em 1 Tessalonicenses 4:16, diz, e o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido,
voz de arcanjo e trombeta de Deus. Não é? Isso que está em 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor, não é outro Senhor, o mesmo Senhor do primeiro êxodo, o mesmo Senhor do segundo êxodo, é o mesmo Senhor agora que está produzindo o terceiro êxodo, e o mesmo Senhor descerá do céu. Deus desceu no primeiro êxodo em um profeta, Deus desceu no segundo êxodo em um profeta, e Deus desce agora no terceiro êxodo em um profeta. Que coisa maravilhosa! Que coisa gloriosa isso! Isso temos que servir de base. Porque Jesus Cristo, Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se ele desceu no primeiro êxodo, ele desce no segundo. Se ele desceu no segundo, ele desce no terceiro. Amém? Então nós estamos vendo essas coisas, que coisa gloriosa. Se a primeira vinda de Cristo teve um profeta precursor, a segunda vinda tinha que ter um profeta precursor. Por isso que a voz falou, assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Que coisa gloriosa! Nós estamos vendo o Deus que cumpre profecias, amados. E isso seria importante para a união da Igreja de Cristo, isso seria importante para levá-la no arrebatamento, seria necessário tal revelação. Então nós temos que conhecê-lo, nós temos que caminhar nessas sagradas escrituras. Não é? Outra coisa também que ele fala aqui, olha só que afirmação o irmão Brana fala na mensagem O Arrebatamento. Que afirmação no parágrafo 151. Ele diz assim, olha, quando lá as reuniões com você, orando pelos enfermos, era ótimo. Olha o que o irmão Brana diz. Quando eu ia às reuniões com vocês, orando pelos enfermos, era ótimo. Porém, quando vim com a mensagem, se qualquer mensagem sai, se é a verdadeira mensagem, se são os verdadeiros, genuínos milagres de Deus e permanece exatamente naquela organização, você sabe que não é de Deus, porque essa coisa já está declarada. Jesus saiu e curou os enfermos para atrair seus olhos, o povo. Então, sua mensagem, isso mesmo, tem que ter alguma coisa que vai introduzir. Ele simplesmente, cura divina, seus milagres assim, só atraem os olhos das pessoas. O essencial disto é a mensagem. Ali está o que é. Ele está tentando obter o favor das pessoas de modo que elas se sentem e o ouçam. Veja, porque há alguns ali que são ordenados à vida. Uma parte do grão de trigo caiu na terra, os pássaros o apanharam, outros caíram entre espinhos, e algum seguiu em terra preparada, terra previamente preparada e produziu. Ele está se referindo aqui à parábola do semeador. Mas o que o irmão Brana está dizendo? Que ele fala assim, nessa mensagem, no parágrafo 156, ele diz, vocês não são pessoas cegas, vocês são pessoas sensatas. E se me pusesse de pé aqui e dissesse essas coisas por preconceito, eu digo isto porque é vida, porque sou responsável a Deus por dizê-lo. E eu tenho de dizê-lo, é minha mensagem. O tempo todo sabendo, lá atrás, sobre cura e assim por diante, foi só para atrair a atenção das pessoas. Igreja, Mombrano está dizendo aqui na mensagem do arrebatamento que as curas que ele estava fazendo, aquela manifestação de curas, era só para atrair a atenção das pessoas, sabendo que a mensagem viria. E aqui está ela, esses 7 selos abertos, esses mistérios, e mostrando que essas coisas são as que aconteceram. E eu não sabia disso. Que coisa maravilhosa. Você está vendo? Ele agora aqui já está falando dos selos. Nós vimos que o Filho de Deus foi manifestado nas eras da igreja. E eu agora estou caminhando para o final, porque a gente vai ter muitas oportunidades
para estudar mais sobre isso. Mas, lembra que eu falei? É uma caminhada. É uma caminhada. Olha, Elias, Malaquias 4, 5 e 6. Olha só que interessante. Agora nós estamos vendo a manifestação do Filho do Homem em nossos dias. O mesmo sinal que Abraão recebeu, nós recebendo. Isso produziria a união da igreja, ele como sendo um. Isso produziria o rapto. Oh, que coisa gloriosa. Então nós temos que ir para essa caminhada. E o irmão Brana dizendo, olha, aqueles sinais de cura, milagres, era só para atrair a atenção do povo. Mas aquilo não era a minha mensagem. Esse movimento de cura, esse movimento de falar em línguas, esse movimento, tudo são de Deus, mas não é a mensagem do profeta. Não era a minha mensagem. Ele está dizendo assim, foi só para atrair a atenção das pessoas, sabendo que a mensagem viria, e aqui está ela. E esses 7 selos abertos, esses mistérios, mostrando que essas coisas são as que aconteceram. Para encerrar, na introdução das eras da igreja, eu estou aqui com as eras da igreja. Na introdução das eras, ele fala assim, embora este volume se ocupe com várias doutrinas maiores, tais como a divindade, batismo nas águas, encontradas em Apocalipse, capítulo 1 a 3, seu tema principal é a exposição de um estudo detalhado das 7 eras da igreja. Prestem muita atenção, amados. Isto é necessário a fim de estudar e compreender o resto do Apocalipse. Pois das eras vêm os selos. Dos selos vêm as trombetas. Das trombetas vêm as taças. Não, a taça não é agora. Ó, das eras vêm os selos. Dos selos vêm as trombetas. E das trombetas vêm as taças. Como a primeira explosão de fogos de artifício. Falamos no primeiro programa sobre fogos de artifício, que é uma revelação constante, sempre vai se explodindo. As eras da igreja surgem com uma poderosa iluminação inicial. Uma revelação inicial, uma iluminação inicial, sem a qual não poderia haver luz posterior. Mas, uma vez que o brilho das 7 eras da igreja é dado por revelação divina, segue-se luz sobre luz, até que o conjunto do Apocalipse se abra inteiramente diante dos nossos olhos maravilhados. E nós, edificados e purificados por seu Espírito, somos preparados para a sua gloriosa aparição, a saber, nosso Senhor e Salvador, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Segue-se luz sobre luz. Por isso o nome deste programa, A Vereda do Justo, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O livro inteiro do Apocalipse é composto por eras, selos, trombetas e taças. Talvez nós tínhamos estudado as eras da igreja e pensávamos, com isso é suficiente. Não precisamos estudar os selos e paramos nas eras. Talvez possa ter alguns que tenham avançado um pouquinho mais e viu a manifestação do Filho do Homem e viu os selos abertos, assuntos esses que vamos abordar futuramente, e falado assim, com isso é o suficiente e não precisamos mais. Não, amados, não tem parada. Das eras vêm os selos, dos selos vêm as trombetas, das trombetas vêm as taças. E todo esse conjunto, o profeta diz, todo esse conjunto segue-se luz sobre luz, até que o conjunto do Apocalipse se abra inteiramente diante dos nossos olhos maravilhados e nós, edificados e purificados por seu Espírito, somos preparados para a sua gloriosa aparição. Que coisa maravilhosa! Então, não podemos parar.
não podemos parar, porque todo esse conjunto, todo o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Amados, eu estou muito empolgado em falar mais sobre isso. Eu estou indo devagar, né? Falamos hoje de novo sobre a manifestação do Filho do Homem, que é Jesus Cristo, a palavra mesmo, descendo, né? Deus descendo, se unindo com a pessoa, produzindo o Filho do Homem. Que coisa gloriosa, amados! Nós estamos manifestando o dia, estamos diante da manifestação do Filho do Homem. Tem uma mensagem aqui, os chamados para fora. O profeta, ele fala assim, no parágrafo 39 da mensagem Chamados para Fora, ele diz: uma palavra fica vindo até mim, eu devo explicar. Há alguém aqui agora que está querendo saber sobre o anjo, quem ele era, e eu chamei este anjo de Senhor. Abraão, quem quer que seja que está duvidando ou pensando nisso, é um estudioso. Abraão chamou o nome daquele anjo que falava com ele de Senhor, o qual é Elohim, o grande e todo-poderoso Jeová. Ele foi revelado em um corpo humano, e ele foi manifestado no corpo de seu próprio filho Jesus. E ele é feito manifestado nesta noite, no corpo de cada crente que se entregar a ele. Eis que estarei convosco em vós até o fim do mundo. Amados, Deus abençoe vocês, medite nessas coisas, porque o profeta fala que quando a igreja descobrisse quem ela é, se daria o rapto. E essa caminhada, passando pela manifestação do Filho do Homem, é necessária, como está escrito nessa mensagem, para que possa produzir o arrebatamento e juntos com o Senhor entrarmos na ceia das bodas do Cordeiro. Deus te abençoe e até o próximo programa. Shalom!